Você gostaria de padronizar quais informações vão em cada tipo de estrutura do seu projeto de engenharia? Vem ver como é fácil no Oplan. Bom, no último vídeo nós aprendemos a criar as nossas informações, mas nós precisamos aprender agora a aplicar essas informações no nosso modelo. Existe a maneira que eu mostrei no próprio vídeo passado, onde a gente usa a ferramenta atribuir atributos para aplicar essas informações no modelo, e existem outras maneiras que eu vou explicar nesse vídeo também. Então vamos vir aqui na ferramenta atribuir atributos e vamos entrar na janela que nós usamos para criar o atributo, mas dessa vez nós não vamos criar, vamos apenas selecionar os atributos que nós queremos inserir. Legal, mas quais atributos eu devo inserir? Os do software ou os que eu criei? Os do software, honestamente, eu não gosto muito de utilizar. Eu prefiro ter o controle sobre os nomes, sobre a organização. É muito mais fácil encontrar um atributo dentro da minha organização do que dentro da organização do software. Então eu recomendo você usar os do software apenas se o seu cliente ou se o seu parceiro solicitar algum específico, por exemplo, da Building Smart, pode ser que ele solicite. São os que ficam aqui dentro da pasta FC. Por que ele solicitaria isso? Porque os atributos dentro dessa pasta FC, eles vão existir também em outros softwares. Exatamente esses mesmos atributos. E, no geral, também esses atributos aqui, eles têm opções pré-definidas. Por exemplo, IFC tipo de objeto, tem a opção IFC column, IFC bin e assim por diante. E talvez, se você preencher com esse atributo, pode ser que o modelo seja reconhecido ou alguma informação do modelo seja reconhecida de uma maneira melhor dentro de outro software específico para aquilo, ok? Mas eu prefiro adicionar os atributos que eu criei, a não ser que seja uma solicitação do meu cliente. Tá legal, mas quais atributos? Eu parto do princípio que nós devemos inserir aquilo que alguém vai utilizar. Se ninguém for usar, não tem por que inserir, vai ser um trabalho extra, um tempo desperdiçado. Vamos pensar aqui em uma estrutura, no lastro de concreto magro. E vamos vir aqui na pasta de identificação e encontrar os atributos que eu preciso inserir para o meu lastro. Eu gostaria de inserir aqui os atributos de FCK, fator água-cimento e unidade. O atributo de unidade, a ideia é a gente definir uma unidade de cálculo para um relatório de quantidades. Então, no caso do lastro, a unidade de cálculo que faz sentido é o volume em metros cúbicos, que é a unidade que melhor representaria ele em um relatório de quantidades. Vamos voltar. Então vou confirmar aqui, ok. Você pode segurar Ctrl selecionando os atributos, tá? E aí você volta aqui para a gente ver se tem mais algum atributo importante nas outras pastas. Pasta dimensionamento. Acho que não tem nada muito importante aqui. As dimensões geométricas geralmente não precisam de um atributo, porque o próprio software consegue identificar a altura, a cota superior, e eu consigo utilizar essa uma tabela, conforme eu já comentei com vocês no vídeo anterior. Pasta quantidades. O atributo volume de concreto, por exemplo, é necessário? Não exatamente, porque todos os modelos do software têm o atributo comum volume. Mas se você quiser utilizar um atributo com o nome volume de concreto, esse atributo aqui dessa pasta ele já tem a fórmula que lê o atributo comum volume do software. Tá? Então você vai ter dois atributos de volume no seu modelo 3D. Área de forma, a gente vai falar mais detalhadamente quando formos montar um relatório com as quantidades, mas também não seria o caso para o lastro. Cabos são atributos que a minha ferramenta de proteção de cabos já preenche automaticamente. E esforços é algo que pode ser importante se você quiser uma planta de carga para as estacas, por exemplo. O atributo material. Eu gosto de utilizar o do próprio software, este como um material. E agora a gente vai fazer a aplicação. Mas antes disso a gente precisa preencher os valores. E aí eu recomendo que antes de aplicar no modelo, depois que você preencher os valores com valores coerentes aqui para um lastro, lógico que pode ter algum projeto que alguma informação aqui modifique, mas é interessante a gente salvar um arquivo aqui embaixo, em favoritos de escritório, com o nome, por exemplo, atributos para lastro. Tá? Porque aí sempre que você for inserir os atributos de um lastro, ao invés de você escolher os atributos lá de novo, você carrega o arquivo e aí se tiver alguma informação que você tenha que mudar, você muda depois. Então, para cada tipo de estrutura, você vai precisar de diferentes atributos. Uma estaca, por exemplo, é uma estrutura que precisa de mais atributos. Eu preciso identificar ela dentro do meu projeto. Essa é minha estaca E1, minha estaca E2, minha estaca E3.
e talvez tenha mais algum outro atributo que a gente precisa utilizar para ela. E quando você quiser aplicar com essa ferramenta, né, como eu falei, você abre aqui, depois que você tem os arquivos salvados, carrega o arquivo, atributos de stack, atributos de lastro, modifica a informação que você precisa e aplica nos elementos. Tá ok, mas existe um método novo de você aplicar os atributos nas estruturas a partir da versão 2023 do Allplan, que eu acho melhor. Vamos vir aqui na lista de projetos e aí você vai clicar com o botão direito em cima do projeto que você está nesse momento, no meu caso, projeto padrão. Aqui nessa janela, nós vamos vir em conjunto de atributos e marcar como IFC comum. Marcou, você pode clicar ao lado aqui nas reticências e vai em copiar. Copiou, agora você pode clicar nas reticências de novo e vir em editar. Bom, chegamos na etapa final. Aqui em nome, você pode colocar o nome da sua empresa. Então, vai ficar, ao invés de IFC comum, vai ficar lá fora o nome da sua empresa. Em objeto, nós vamos criar um novo. Clica nas reticências e novo. Agora vamos renomear para estaca, por exemplo. Categoria do objeto, eu recomendo você pular, nós não vamos usar nesse treinamento. E aqui em grupo vamos criar 2 grupos. O primeiro eu vou renomear para qualidades. E o segundo eu vou chamar de quantidades. E aí você pode entender o grupo como um conjunto de atributos. Quando você for ali para a paleta de propriedades, vai aparecer o grupo de conjunto de atributos de qualidades e o grupo de conjuntos de quantidades. Logo embaixo tem esse sinal de mais, e é aqui que nós vamos adicionar um novo atributo para a nossa estaca. Então, para uma estaca, eu vou colocar o atributo comum material. Seria interessante também ter o atributo FCK, que é um atributo de número inteiro, onde o usuário vai preencher com 20, 25, 30 e por aí vai. Vou colocar também o fator água-cimento, que é um atributo calculado automaticamente em função do FCK, assim como a gente teve lá para o lastro. E eu vou colocar também um atributo chamado descrição, para escrever, por exemplo, o que é uma estaca quadrada ou o que é uma estaca circular. Vou colocar também o atributo especificação, para falar se é uma estaca pré-moldada, ou se é uma estaca raiz, ou se é uma estaca escavada. E o atributo identificação, para identificar essa estaca dentro do nosso projeto, E01, E02, por exemplo. Talvez o fabricante fique aí ao seu cargo, tá? Vai depender dos seus clientes. Geralmente no Brasil a gente não pode sugerir um fabricante para os nossos clientes. Então, se tiver algum projeto que você possa sugerir, você coloca o atributo fabricante. Você pode deixar também, deixar ele em branco, não tem problema nenhum. Em quantidades, eu vou colocar o atributo de volume de concreto. O volume de concreto, né, eu já comentei com vocês, mas nada mais é do que o próprio atributo de comum volume do software. Se você preferir, você pode colocar o atributo comum volume mesmo, não tem problema nenhum. E eu vou colocar mais um atributo que é o atributo unidade. Bom, é isso. Pode confirmar em OK em todas as janelas e vamos voltar para o nosso modelo. Primeiro, eu vou apagar todos os atributos da nossa caixa. Tem uma ferramenta aqui chamada remover atributos, que zera a peça completamente. E depois eu vou clicar na peça, vir na janela de propriedades. Poderia também ser pela ferramenta atribuir atributos, tá? Não muda nada. E todos os modelos do Allplan têm esse atributo IFC tipo de objeto. Aqui já tem uma lista com alguns tipos de objeto do próprio software. E o Staka pode ser que ainda não esteja aparecendo aqui porque a gente nunca utilizou. Então, se você nunca utilizou, é só você escrever. E aí você pode sair, só clicar fora aqui e voltar. E vão aparecer então os atributos que a gente definiu para uma estaca. Legal. Você precisa classificar agora as suas outras estruturas. Nós fizemos a estaca. Você poderia ter feito o lastro, ao invés de ter feito por meio daquele arquivo que a gente criou lá na ferramenta atribuir atributos. Você poderia ter feito aqui, que é o que eu prefiro fazer hoje em dia. Ok? Minha recomendação, não precisa sair fazendo todas as estruturas que você imaginar. Pega um projeto piloto, enxerga quais estruturas diferentes você tem. Você vai ter ali provavelmente 10, 15 estruturas diferentes e faz essa categoria para cada uma dessas estruturas.
ok? E aí, futuramente, vão existir projetos com uma estrutura diferente. E aí você vai criando, ampliando a sua lista ao longo do vídeo. Gostou desse vídeo? Nos próximos vídeos nós vamos começar a aprender a utilizar essas informações nas nossas listas e nos nossos desenhos também. Um forte abraço e até a próxima!